Isso aí. A gente sempre mostra um pouquinho do campus, porque quando a gente pensa em universidade aqui no Brasil, a gente não pensa nos espaços assim como que a gente tem na Full Sail. Quero agradecer muito a presença do Almir Vicentini, do Luiz Fernando e do César Fialho, que estão aqui com a gente hoje para fazer mais uma edição do Universo Educação. O nosso tema hoje é um tema super importante, que é o tema da dependência química. E hoje a gente vai falar bastante sobre isso, dando foco para o relacionamento com a família. Eu vou chamar primeiro o Almir Vicentini, que é nosso curador aqui para esses eventos do Universo Educação. Como sempre, vou ler a mini bio do Almir e vou passar a palavra para ele, para que ele possa contar um pouco da relação dele com esse tema, de como ele enxerga a importância desse tema. O Almir é mestre em educação pela PUC de São Paulo, tem uma extensão em Leaders of Learning pela Harvard University, uma outra extensão pelo MIT em Design Thinking for Leading and Learning, pós-graduação em Administração pela FGV de São Paulo, é bacharel em Física pela Fundação Oswaldo Cruz de São Paulo, tem licenciatura em Pedagogia pela Universidade de Franca, é conselheiro e membro tutelar do Conselho Municipal de Educação de São Caetano do Sul, coordenador e professor de pós-graduação na Universidade Municipal de São Caetano do Sul, na Universidade Estácio e no Centro Universitário São Camilo, e é diretor pedagógico do Colégio Santana. Almir, a palavra é sua, então, agora. Eu quero muito novamente agradecer a Carol por essa hospitalidade, pela Full Sail também de nos proporcionar o espaço dedicado a falar com temas ligados à educação. Agradecer também ao César e ao Luiz a se disponibilizar a falar de um tema extremamente importante, não só nos dias atuais, mas é um tema que sempre resvala sobre a nossa juventude e as pessoas que estão ligadas também à educação. E foi muito interessante, porque quando a gente começa a divulgar o evento, né, esse acho que é o nosso 8º, 9º encontro, depois a Carol me corrige, eu recebi vários comunicados pelo meu WhatsApp, dizendo, pô, que tema bacana, eu precisava entender um pouco melhor sobre isso. Eu convidei 2 pessoas extremamente especialistas nisso, para que a gente entenda um pouco essa dependência, o que vem causando, qual o impacto que isso tem, o quanto que isso pode mudar a vida das pessoas, e infelizmente sempre para pior, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, assim, fiquem muito ligados no que a gente está comentando, a experiência do César e do Luiz, interajam com a gente fazendo as perguntas. Eu tenho absoluta certeza que ao final desta 1 hora de bate-papo, muitas coisas vão ficar assim bastante elucidadas na cabeça da gente, e a gente vai ter mais condições de lidar com essa temática, né? Uma temática forte, uma temática complexa, mas ela é necessária. A gente tem que falar sobre isso em todos os momentos possíveis. Obrigado por enquanto. Vamos lá, então, agora na apresentação do Luiz Fernando Calduro. Ele é cirurgião dentista, é voluntário do Amor Exigente há 18 anos e exerceu a presidência da Amor Exigente de 2015 a 2018. Luiz, está com você agora. Boa tarde a todos. O meu agradecimento pessoal e também da Federação de Amor Exigente, ao Almir, a Carol, o Full Sail, que proporciona esta tarde de um bate-papo gostoso e que pode ser muito produtivo para as famílias que estão nos ouvindo e para as pessoas de uma maneira geral a respeito deste tema. Para que eu possa falar um pouquinho a respeito deste tema, eu preciso falar um pouquinho do que é o Amor Exigente. O Amor Exigente está no Brasil desde 1984 e ele é um programa de qualidade de vida e proteção social baseado em princípios comportamentais. Este programa veio dos Estados Unidos a partir de um casal de psicólogos norte-americanos que, nos anos 60, tiveram problemas com suas filhas adolescentes em relação a álcool e outras drogas. Estas meninas acabaram detidas numa delegacia e, juntamente com amigos e amigas. E, a partir desta experiência, este casal de norte-americanos fez contato com os pais destes amigos e amigas de suas filhas
estabeleceram algumas coisas que havia em comum entre estas famílias, comportamentalmente falando, e estabeleceram, então, 10 princípios comportamentais para ajudar não só na recuperação de suas filhas e filhos, mas também para servir de base para outras famílias que pudessem vir a passar por este problema. Quando o Amor Exigente veio ao Brasil, ele veio pelas mãos de Padre Haroldo Ram, que já estava trabalhando dependência química em Campinas, numa comunidade terapêutica, e obtinha sucesso no tratamento da dependência química com rapazes e moças. Porém, ele percebeu que quando estes rapazes e moças voltavam para casa, as famílias não estavam prontas, não estavam preparadas para recebê-los de volta. E com isto eles acabavam recaindo. E Padre Haroldo começou a buscar o que poderia ajudar estas famílias e acabou encontrando o Tough Love norte-americano, trouxe para o Brasil. Dona Mara Menezes adaptou para os costumes latino-americanos, acrescentou aos 10 princípios comportamentais mais 2, baseados especialmente na disciplina e numa explicação do que deve ser o amor verdadeiro. Por isso, no Brasil, o nosso movimento ganhou o nome Amor Exigente, porque o amor exigente é um pleonasmo, não há amor sem exigência, então é um amor com disciplina. E, a partir deste movimento de chegada do amor exigente ao Brasil, as famílias que eram cujos filhos eram tratados no Instituto Padre Haroldo, começaram a usar o amor exigente e obter sucesso na continuidade da recuperação dos seus filhos. Isso tudo já passaram-se 35, 36 anos. Eu conheci o amor exigente há 18 anos atrás, quando estava tendo problemas de uso e abuso de drogas com 3 dos meus 4 filhos. E eu posso ser testemunha que o amor exigente salvou a minha vida, a vida da minha família, porque me propôs que eu mudasse o meu comportamento, que minha esposa mudasse o comportamento dela, nós mudássemos o comportamento como família, adquiríssemos ou readquiríssemos a autoridade de pai e de mãe, para que pudéssemos dar regras e ordem e disciplina na nossa casa, na nossa família, e as coisas foram entrando no eixo. Então, eu sou um admirador muito grande do amor exigente, e estou aqui para falar um pouquinho dele, para falar um pouquinho dos fatores de risco e de proteção que as famílias têm diante desta doença terrível, considerada doença no CID-10 pela Organização Mundial de Saúde, a dependência química. Uma doença classificada como incurável, crônica, progressiva e fatal, e contra a qual nós precisamos lutar. Mas mais do que isso, trabalhar prevenção, trabalhar o que podemos fazer antes que coisas ruins aconteçam. E este programa nosso de qualidade de vida e proteção social cabe direitinho em todas as famílias, naquelas que já têm um problema instalado de dependência química ou naquelas que têm uma preocupação de que seus filhos e netos não entrem nesta roubada. Obrigado por me ouvirem. Muito obrigada, Luiz Fernando. Vamos agora, então, para a apresentação do César Fialho. O César é psicólogo e teólogo, psicoterapeuta cognitivo-comportamental, pós-graduado em recursos humanos, em psicologia multifocal, em psicologia do trânsito, em neurociência e aprendizagem, profissional e personal coach pelo Institute of Coaching Research e é certificado em programação neurolinguística pela Society of NLP e Richard Bandler. A palavra é sua, César. Bom, primeiro, gratidão imensa pelo convite, Carol, Almir. Muito bom conhecê-lo, Luiz. Eu conheci o padre Hans, e um pouco de todo o trabalho que ele deixou. Agradeço imensamente pelo convite. Nós sabemos que, quando falamos em dependência, estamos falando de uma dependência que, além de ser física, isto é, oferece crise de abstinência, interações fisiológicas, mas estamos falando também de uma dependência psicológica.
A dependência psicológica, normalmente, ela é muito mais intensa do que a dependência física. O que é dependência psicológica? Por exemplo, se o indivíduo que ele está sem uso de alguma substância há um tempo, o simples fato dele lembrar de um objeto que ele utilizou quando ele usava droga, por exemplo, um cachimbo ou qualquer outro objeto que ele tenha utilizado, esse objeto pode servir de âncora, de emparelhamento, para ele disparar memórias, e essas memórias disparam uma química extremamente poderosa. Então, a dependência é química, mas também é uma dependência psicológica, né? Justamente por conta desses emparelhamentos. E esses emparelhamentos, eles atingem diretamente a área de prazer do cérebro. O Brasil, ele talvez não aprendeu ainda a lidar com a questão da droga. E por quê? Porque em muitas frentes nós falamos que droga é ruim. É óbvio que droga quando você passa a utilizar qualquer tipo de droga, você literalmente está escambando ladeira abaixo. Mas a droga, ela ocasiona um bem-estar, um prazer imenso para o cérebro e para todo o corpo. Antes de ter um ganho externo, o indivíduo tem um presente interno, que é justamente a dopamina. Toda vez que o indivíduo utiliza droga, ele, na hora, ali, em questão de segundos, por exemplo, o crack, em 7, 8 segundos, ele já está, literalmente, o cérebro desse indivíduo está banhado de dopamina. E dopamina é o neurohormônio do prazer. Então, usar drogas para o cérebro, no primeiro momento, é prazer imediato. Mas nós sabemos que a curtíssimo prazo, esse indivíduo vai pagar um preço muito alto. Então, alguns adolescentes, né, quando vamos conversar com eles assim de uma forma bastante desencanada, eles falam, olha, não é ruim, é bom demais. Pois é bom demais nesse primeiro momento, só que primeiro você vai tendo uma sensibilização muito grande do sistema de recompensa. Pensa o seguinte, toda vez que você quer muito uma coisa e alcança essa coisa, você tem um prazer. Por exemplo, queria comer um chocolate, comeu o chocolate. Queria uma sobremesa, comeu a sobremesa. Queria beijar alguém e beijou alguém. Quando você fez isto, o teu cérebro te presenteou com dopamina a rodo. O teu sistema de recompensa, o núcleo accumbens, que fica ali bem na área mesolímbica do cérebro, uma área mais abaixo aqui do núcleo do cérebro, esse indivíduo está banhado de prazer. E a droga funciona exatamente assim. Por isso que o adolescente ele é muito mais suscetível à droga. E por quê? Porque ele está com o cérebro em construção. E veja, o adolescente, quando inicia o processo do adolescer, né, por exemplo, a menina, quando tem a primeira menarca, por exemplo, ela tem um rebaixamento de redes, de conexões cerebrais. E quando ela diminui quando ela rebaixa essas conexões, ela passa a desenvolver um tédio muito grande. Porque esse núcleo, que é o núcleo de recompensa, ele começa a produzir menos dopamina. Quem tem filhos adolescentes já passou por isso. Normalmente os pais dizem assim, meu filho foi dormir criança, acordou adolescente, e eu não o reconheço mais. E por que isso ocorre? Porque o prazer dele em relação às coisas diminui. Então, antes ele tinha um prazer imediato, quando o pai, ou a mãe, ou o tio, ou tia, ou o cuidador falava, olha, vamos ao shopping amanhã. Só que de uma hora para outra, isso perdeu todo o sentido. E aí nós falamos que a palavra mais adequada que caracteriza o adolescente é o tédio. E por que tédio? Porque ele tem um rebaixamento dopaminérgico. Isto é, o cérebro dele produz menos prazer com coisas que outrora produzia muito prazer. Por que eu estou trazendo isso? Porque o adolescente ele é extremamente suscetível à droga porque ele tem um rebaixamento de prazer. Para ele alcançar o mesmo prazer que ele tinha até 3 semanas atrás, que ele tinha um prazer muito grande de ir lá no shopping, por exemplo, comprar uma coisa simples, esse prazer para ele ter, ele precisa de algo muito intenso. O cérebro funciona assim. E esse algo intenso, infelizmente, para muitos, ele vem por meio da droga. Então, nós estamos lidando com algo que é extremamente desafiador. Né? Para eu terminar aí esse nosso início de bate-papo, no dia 25 agora de junho, foi publicado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime um relatório mundial sobre o uso de drogas. E este relatório mostra um impacto muito grande da pandemia do coronavírus no tráfico e também no uso de entorpecentes. Segundo esse documento, o fechamento, por exemplo, de fronteiras e restrições relacionadas à pandemia causaram muita escassez de drogas nas ruas, levando ao aumento de preço e à redução dessa pureza da droga. E aí o grande receio deste relatório
está justamente na mudança de padrão de uso para um uso mais prejudicial, por exemplo, à medida que alguns usuários eles podem passar a voltar a usar com maior regularidade a injeção, por exemplo. E esse relatório enfatiza que 260 milhões de pessoas usaram drogas no mundo em 2018. E para cá houve um aumento de 30% em comparação com anos anteriores. Então, realmente é um grande desafio, por isso que nós estamos aqui para conversar sobre isso. Excelente, muito bom essa introdução. Eu queria fazer uma pergunta e eu vou separá-la em dois momentos. Primeiro para o Luiz, falando um pouquinho mais ligado ao aspecto da família, até ele já nos declarou aqui que 3 dos 4 filhos dele passaram por essa situação problemática. Depois eu queria ouvir um pouco do César a explicação, vamos chamar de técnica, tá? Então, Luiz, eu queria entender de você por que algumas pessoas se viciam, o que leva a se tornarem viciados. O que você sentiu com os seus 3 filhos? Bem, Almir, basicamente eu poderia dizer 2 fatores principais. O primeiro deles é a necessidade de ser aceito pelo grupo. Isto é inerente do ser humano. E o adolescente, em especial, ele tem uma necessidade enorme. Nós sabemos que até os 10, 11 anos de idade, a família representa o grande porto seguro do indivíduo. Mas, a partir desta fase, é o grupo, são os amigos. E se estes amigos convidarem, ou apresentarem, ou fizerem uso junto com cada um dos indivíduos do uso de drogas, aí é muito difícil dizer não. Por isso que nós, do Amor Exigente, nos preocupamos muito em fazer um trabalho de prevenção. E o segundo fator seria nós imaginarmos que a droga é prazerosa. O Almir acabou de dizer isso para nós, e é importante que isso seja dito. E as famílias não estão preparadas, ou não sabem dizer para os seus filhos a verdade, ou seja, dizem que a droga é ruim. Quando o adolescente experimenta a droga, ele vê que a droga é boa, lhe dá prazer. Então ele diz, poxa, mentiram para mim, disseram que a droga era ruim. Então, como é importante, e isto particularmente aconteceu comigo, eu não estava preparado para a adolescência dos meus filhos. Eu não estava preparado para enfrentar esta questão da dependência química. Então, quando nós falamos em fatores de proteção para a família, uma família que se protege é uma família que busca informações e que tem o conhecimento não só da psicologia, do desenvolvimento do adolescente, mas também de entender questões como, por exemplo, o uso e abuso de drogas. Então, é muito importante que as famílias saibam dizer para os seus filhos, olha, isto pode até lhe dar prazer, mas vai lhe trazer uma consequência negativa, ou melhor dizendo ainda, vai lhe trazer uma doença. É comum que nós, quando passeamos na praia, quando na areia corre uma água suspeita e pode ser que seja contaminada por algum micro-organismo, nós dizemos aos nossos filhos, não pisa aí porque isto vai trazer uma doença para você. E o que o adolescente e a criança fazem? Eles pulam esta água. Então, é desta maneira que o Amor Exigente pensa que nós devemos conversar com os nossos filhos, alertando que a droga traz uma doença. E isso é muito importante para que o jovem não receba uma informação que depois ele possa checar negativamente. E aí, nós estarmos não só com estas informações, mas estes preparos, mas nós buscarmos um programa como o Amor Exigente, por exemplo, mas como outros tantos, que não só nos tragam informações, mas como transformem a nossa família numa família educativa, numa família funcional, numa família onde nós acolhemos com alegria a criança e o adolescente, mesmo quando ele já esteja indo para os grupos de convivência da adolescência e da juventude. Nós temos que sempre estar abertos, acolhendo-os e dizendo muitas vezes o principal lema do Amor Exigente.
eu te amo, mas não aceito o que você está fazendo de errado. E o fazendo de errado é não cumprindo as regras pré-estabelecidas, como regras de disciplina e também em relação à droga, em relação às informações que a gente pode trazer para eles nas diversas idades que eles estejam vivenciando. Então, César, eu passo a bola para você, até para entender um pouco o que o Luiz nos colocou. E eu volto à pergunta, né? Por que algumas pessoas se viciam? Bom, adorei a metáfora aí, viu, Luiz? Parabéns. A metáfora da água eu achei incrível, realmente, e é isso que ocorre, né? Bom, primeiro, dependência química é uma doença. Tem lá, como o Luiz falou, CID-10 Z72.2, dependência química é doença e deve ser tratado assim. O que o Luiz trouxe, que eu acho extremamente importante destacar aqui do ponto de vista um pouco mais técnico, é o fator universalidade. O que é o fator universalidade? É o fator de identificação com os pares. Então, esse adolescente, sobretudo adolescente, né, entrou nessa primeira adolescência, passou por esse processo de transformação. Ele deixou de ter prazer nas pequenas coisas justamente por conta daquele baixamento dopaminérgico. Isto é, o cérebro desse adolescente, ele produz menos prazer. Então, se essa criança tinha prazer, por exemplo, brincando com um brinquedo por um longo tempo, ele não sente o mesmo prazer com isso. E por que nós temos isso? A maturidade. Já pensou se a criança continuar sentindo o mesmo prazer de brincar com o brinquedo com 20, 25, 30 anos? Pois seria um bananão quando crescesse, né? Então, o que acontece? O cérebro ele é programado exatamente para diminuir o prazer na realização de coisas, por exemplo, justamente para que o adolescente vá em busca de novas atividades. Por isso que, primeira dica, é fundamental que o adolescente faça parte de algum tipo de esporte ou de programação intensa, porque para ele ter o mesmo prazer que ele tinha andando de bicicleta, ele tem que andar de skate agora, ele tem que brincar lá na montanha-russa, ele tem que fazer algo muito intenso. Então, primeira dica eu preciso de colocar os meus filhos para esportes, e se for esporte radical, tá tudo certo, porque ele está conseguindo prazer. Então, aí já fica uma dica de ouro, né? Justamente por conta desse rebaixamento de dopamina que ele tem, para ele ir em busca de atividades muito maiores. Agora, eu acho importante destacar este outro aspecto, né, do identificação. O jovem, ele precisa ser aceito. Nós sabemos que o ser humano, o tempo todo, tudo que ele faz é para ser aceito. Tudo que você faz ou deixa de fazer é para ser aceito pelas pessoas que você tem interesse. E aí, o que ocorre? Esse adolescente, ele se sujeita a alguns comportamentos que, se ele estivesse sozinho, ele não o faria. E ainda, uma grande problemática diante de tudo isso é que o adolescente e os jovens, eles representam a maior parcela daqueles que usam drogas, enquanto os jovens também são os mais vulneráveis aos efeitos da droga, pois são os que mais consomem e seus cérebros ainda estão em desenvolvimento. Hoje nós sabemos que essa parte da frente aqui, o córtex pré-frontal, ele conclui a sua estruturação perto de 25, 26 anos. Né? E veja, antes disso, a criança, por exemplo, o adolescente, o jovem adulto, ele não faz uso de suas capacidades cognitivas total. Né? Hoje diz a neurociência que é a partir dos 24, 25 anos. Agora, o grande problema também, o Luiz deixou claro, droga dá prazer imediato. E o adolescente, ele se vicia muito mais rapidamente que o adulto. E a maneira de se livrar de um prazer é uma outra dica, é por outro prazer. Não dá para simplesmente cercear o adolescente daquele prazer. Você precisa oferecer uma outra causa. O cérebro, ele só funciona assim. Ele vai em busca do prazer. Se eu não tenho prazer aqui, eu preciso de um prazer de outra forma. E aí a grande pergunta é, que prazer o jovem tem? Falando agora de estrutura social aqui no Brasil. Puxa vida, nós temos aí o quê para ser feito nos municípios? Puxa, nós não temos uma preocupação, por exemplo, dos governantes em relação a isso. Nós sabemos que a droga fornece prazer e eu preciso de outras alternativas para levar um prazer tão grande quanto o da droga para o jovem, para ele ter uma outra opção. Mas, infelizmente, no Brasil isso anda muito lentamente. Está muito devagar ainda todo esse processo. Uma outra questão também que é muito Almir, só não sei se vocês viram que a gente já tem aqui uma pergunta no chat, que é uma pergunta
da Regina Nogueira, sobre como identificar o uso. Eu não sei se isso você está nas suas perguntas, só não queria deixar passar, porque daí os comentários vão chegando e a pergunta vai subindo. Então, só para ficar na cabeça, a hora que você achar mais oportuno, a gente trazer essa pergunta. Não vou esquecer não que a Regina é uma grande amiga, né? Então a gente não esquece de você não, Regina. O que eu queria dizer era o seguinte, principalmente para o Luiz, depois eu rebato novamente para o César. É muito comum, principalmente nós que lidamos com essa juventude, né? Toda essa gama de jovens que estão no ensino médio, entrando na universidade, é muito comum você ouvir dizer assim, olha, tem drogas que são mais viciantes do que outras. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu fumo maconha porque é muito tranquilo, e eu também vou parar a hora que eu quiser. O problema é quando eu entro em drogas mais pesadas, porque eu tenho amigos que estão usando outras drogas e eu não estou vendo nenhum problema com esse amigo. Isso é comum você ouvir no Amor Exigente, Luiz, dizer assim, eu paro a hora que eu quiser, essa droga é menos viciante do que a outra, isso é real, não é real? Queria te ouvir um pouquinho e depois eu passo para o César para ele rebater dentro da área da psicologia. Muito bem, Almir, realmente você tem razão, isso parece que é um paradigma, parece que é uma informação que as pessoas carregam consigo mesmo. Mas, na verdade, quando nós começamos a entrar neste mundo da dependência química, a gente percebe que não há uma droga leve ou não há uma droga que não possa causar aquilo que o Almir nos disse, uma doença biopsicossocial e atualmente até dizem espiritual. Até há uma outra forma da gente pensar que o que seria mais grave nós pularmos do segundo, do terceiro, do quarto ou do quinto andar. Sempre teremos um grande prejuízo na queda. Então, não há uma droga leve. E, aliás, gostaria de dizer, ou repetir, o que eu ouvi da boca de Padre Haroldo, muitas vezes, que dizia que a pior de todas as drogas é o álcool. E por que ele achava que o álcool era a pior de todas as drogas? Primeiro, porque ela é a que mais demora para dar prejuízos para o indivíduo. A pessoa que faz uso de crack, por exemplo, em poucos meses, em poucos anos, ela está com o organismo acabado, destruído. Porém, o álcool ele vai destruir o corpo da pessoa, se iniciou aí por volta da adolescência, lá por volta da meia-idade, lá por volta dos 50, 55 anos. E por que o brasileiro tem na raiz cultural dele a presença do álcool dentro de casa? Nas nossas geladeiras, nas geladeiras do brasileiro, sempre tem aquilo que, por diminutivo, já se chama, para que não pareça muito grave, a cervejinha. Não há uma festa, não há um churrasco sem a tal da cervejinha. E quantos e quantos não foram os pais que molharam o bico da chupeta na espuma da cerveja para que o seu filho experimentasse ainda antes de falar e andar? Por quê? Porque isso é uma raiz cultural. Nas festas, isso aconteceu na minha casa. Eu e minha esposa nunca tivemos problema de dependência química, em especial com o álcool, mas tinha na nossa casa, tinha um barzinho na sala da minha casa, quando nós casamos, há mais de 40 anos, os casais, quando iam comprar móveis de sala, compravam o sofá, a mesa de centro, e o barzinho já fazia parte, porque era uma coisa cultural. E aí, quando nós nos deparamos com a dependência química dos nossos filhos, nós fomos orientados dentro do Amor Exigente que nós iríamos mudar este hábito da nossa família. E a partir daí, de fato, a partir da internação de um dos meus filhos lá no Instituto do Padre Haroldo, nós tiramos o álcool da nossa casa. Até foi engraçado, porque quando a minha esposa resolveu que ia se livrar das garrafas que tinham ali no barzinho, eu disse para ela, melhor não dar para ninguém, porque se isso está fazendo mal para a gente, nós também não vamos querer que faça mal para outras pessoas. Tivemos a ideia de esvaziar na pia da cozinha. Só que quando foi esvaziar, qual não foi a nossa surpresa? As garrafas já estavam todas vazias. Eles tinham tomado tudo na nossa ausência ou enquanto estávamos dormindo. Então, como é importante que as famílias e todas as pessoas percebam que não há droga leve,
A maconha é uma droga terrível, porque ela causa a falta de motivação para viver. O que o ser humano precisa é encontrar algo que o motive, algo que dê uma significância para a sua vida, e é exatamente isso que a maconha rouba. Então, uma droga chamada leve tira a motivação da pessoa de viver, fica amotivacionado. Isso ainda correndo riscos de que algumas doenças latentes, como a esquizofrenia, por exemplo, possam vir a se desenvolver a partir do uso dessas ditas drogas leves. Então, para mim, não há drogas leves. Todas são terrivelmente pesadas. Então, César, se eu tomo minha cervejinha, se eu tomo meu vinho, meu filho pequeno está vendo, tem algum problema nisso? Bom, vamos partir do princípio que realmente não existe droga leve. Não existe. Toda vez que nós falamos de alguma substância que altera o funcionamento adequado do sistema nervoso central, nós sabemos que existe um dano. Falando, por exemplo, da maconha. A maconha, sobretudo para adolescentes e jovens adolescentes, né, que são aqueles que utilizam em grande parte, são aqueles que mais utilizam a maconha tem um efeito ligado diretamente ao sistema de recompensa, como o Luiz falou, e ao córtex pré-frontal. O sistema de recompensa, ele está ligado ao prazer. Então, quanto mais eu utilizo, por exemplo, a maconha, mais eu tiro a sensibilidade do prazer. Então, eu deixo de ter prazer nas pequenas coisas. Então, talvez isso que o Luiz trouxe acerca da falta de propósito, né? Então, eu vou perdendo o sentido das coisas. Eu deixo de ter prazer, por exemplo, de tomar um banho adequado para ficar confortável. Eu não sinto mais o banho confortável como sendo algo prazeroso. E ainda, eu tenho uma perda muito intensa de neurônios nessa área da frente do cérebro, que é a área do córtex pré-frontal, que é toda a área racional cognitiva. E para o adolescente que ainda está em formação, isso é extremamente danoso, porque não é uma área que já está estabelecida. Ela ainda vai ali até perto dos 26, 27, alguns cientistas dizem até 29 anos. Então, realmente é algo bastante preocupante. E talvez um dos maiores problemas do uso da maconha é que ela é, sim, uma porta de entrada para o uso de outras substâncias. Então, pelo menos nós escutamos isso de muita gente. Por exemplo, foi feito um estudo na Unifesp, aqui na Universidade Federal de São Paulo, entre os estudantes. 2% disseram que já haviam experimentado cocaína. E a cada 100 destes, 2 estudantes já tinham usado crack. Quando você pergunta da maconha, isso vai para perto de 8%. E aqueles que utilizaram, que experimentaram a cocaína, e aqueles 2 e a cada 100 usaram o crack, falaram que a primeira coisa que utilizaram realmente foi a maconha. E só para a gente fechar, em relação ao álcool, né? O álcool é extremamente danoso. O álcool é uma substância liberada, mas o álcool é extremamente danoso. Inclusive, por conta dessa pandemia, a Organização Mundial da Saúde indicou que o Brasil, que todos os países limitassem a venda de álcool, justamente por conta do uso neste momento de pandemia, porque o uso neste momento, ele equivale a um uso solitário, e quando você tem um indivíduo que usa o álcool de forma solitária, ele não consegue perceber o quão danoso tem sido este ato. Inclusive o CONAR notificou a Ambev por potencial estímulo ao consumo irresponsável de álcool numa live de um cantor famoso aí. Então, a Ambev foi notificada pelo CONAR justamente por conta desta indução, né? Essa foi a palavra utilizada pelo CONAR, que justamente estava aumentando aí, estimulando o uso irresponsável do álcool, justamente nessas lives que aconteceu aí de um cantor famoso por conta da pandemia. Então, nós temos diversos preocupantes em relação a essas drogas que são consideradas menos pesadas, seja cerveja ou qualquer tipo de álcool, e seja também a maconha. Muito bom. Até para nós entrarmos, que eu não esqueci das perguntas, nós temos 3 perguntas aqui que já chegaram, e eu vou dar um pouco mais de andamento, depois eu vou encaixá-las todas de uma vez. A gente tem falado aqui muito sobre o perigo que esta idade, né, o pré-adolescente, o adolescente corre de se entregar às drogas por diversos motivos. Mas aí vem uma questão.
Quando eu estou adulto, 30, 35 anos, eu estou mais imune a virar um viciado ou o perigo continua o mesmo? Luiz, pela tua experiência, o pessoal que chega no amor exigente, ele já vem com uma droga, ou vem drogado, né, por muito tempo, ou ele entrou há pouco tempo, como é que isso tem funcionado? O que eu penso é que ninguém está imune a cair nessa armadilha da dependência química. E, de fato, na idade que nós estávamos conversando, pré-adolescência, a gente está, ou adolescência, o que nós estamos verificando? Muito uso de cigarro eletrônico, do narguilé, da maconha e do álcool. O álcool sempre presente. Nas idades mais adiantadas, aí, na fase adulta, realmente o álcool passa a ser, pelo menos socialmente, aquilo que mais determina, e o tabaco também, que a gente não pode esquecer que é uma droga terrível. Agora, sabe, Almir, sabe, Carol e César, o que eu tenho verificado nos nossos grupos de apoio é que estão chegando também muitos adultos e adultos maiores, pessoas na terceira idade, que estão ficando dependentes químicos de fármacos para dormir, fármacos para se acalmar, para ansiedade. Eu não estou falando de remédios receitados por psiquiatras, mas eu estou falando daquele famoso uso de brasileiro, daquele jeitinho de automedicação, e é muito, muito comum nós verificarmos, em especial, mulheres que já tiveram a sua casa esvaziada, os filhos casaram, chamamos aí de síndrome do ninho vazio, a utilização do famoso Rivotril para dormir, a utilização de outros remédios, que são remédios de tarja preta, e muitas vezes receitados até em pequenas quantidades, mas como toda boa dependência química, começa com um pouco e aí o negócio vai crescendo. O César pode até explicar essa tolerância que o organismo vai adquirindo, e o que se costumava ter o prazer por pequenas quantidades vai tendo que ser cada vez maiores. Então, infelizmente, é isto. Nós verificamos a presença de muitas drogas em muitas faixas etárias, e isto está acontecendo com uma frequência muito grande. Nós, nesse período de pandemia, não estamos fazendo os nossos grupos presencialmente, estamos fazendo estes grupos por videoconferências, por plataformas e aplicativos que permitem as nossas reuniões acontecerem. Mas nós temos ouvido testemunhos, nós temos ouvido partilhas muito tristes e muito complicadas, em especial por causa da presença do álcool, que acaba detonando uma violência familiar ou exacerbando uma violência que já existia, principalmente em relação de maridos alcoólicos, em relação às suas mulheres e em relação aos seus filhos. Então, a notícia não é boa, a notícia é de que as drogas estão aí e elas são usadas por todas as faixas etárias, e a grande cesta que se oferece de todas essas drogas é utilizado com muita frequência. Eu não sei se eu penso correto, César, mas, por exemplo, o mesmo problema que o jovem tem de falta de perspectiva de vida ou de futuro, eu acho que é o mesmo impacto que o idoso tem, né? A falta de perspectiva de futuro. Talvez as duas coisas sigam um paralelo, né? E acaba levando a pessoa ao uso desta droga, seja ela bebida, seja ela qual for. Eu acho que é mais ou menos a mesma sincronicidade, né? O motivo de um é o mesmo motivo do outro. Estou errado ou eu penso correto? O que a gente percebe é que a questão do uso tanto do álcool quanto de psicotrópicos, né, de medicação, e até mesmo de outras substâncias, tem aumentado, sim, na terceira idade, porque nós estamos vivendo uma sociedade do descartável, infelizmente, né? O idoso
quando ele chega numa certa idade, não produz, não tem mais sentido, não serve para muita coisa. E aí, este movimento social faz com que o idoso, como já foi citado, né, que ele desenvolva muitos, né, ou muitas, né, que as mulheres são aquelas que vivem mais, de justamente desenvolver aquela... É uma espécie de síndrome, não é uma síndrome catalogada, mas é a síndrome do ninho vazio. E dentre estas pessoas, o uso e abuso de substâncias tem aumentado. E aí o que acontece? Esses transtornos por uso de álcool em idosos estão sendo cada vez mais comuns, e com isso eles podem desenvolver quadros, outras comorbidades, por exemplo, depressão, irritabilidade, confusão mental, e além disso podem apresentar diversas outras deficiências nutricionais associadas ao uso crônico do álcool, por exemplo, que pode levar a quadros neurológicos e até quadros demenciais. E são alterações ainda para questões cardiovascular. Estamos falando aqui de infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, que já é muito maior com o avançar da idade. Então, o idoso ele tem um grande problema, e aí podemos pensar, ok, mas o que o leva a isso? Usualmente, o que nós escutamos de queixa em consultório é a solidão. Muitos, né, se sentem muito só. E se ele tem ali, se ele pode utilizar ou um psicotrópico, uma medicação para dormir, que literalmente o apague, ele fica mais seguro. Mas o que nós percebemos? Por exemplo, para o sono, a medicação, segundo a Associação Americana do Sono, a Associação Brasileira do Sono, no qual eu sou filiado, nós sempre entendemos que o uso de medicação, ele não pode ultrapassar 3, 4 meses para um indivíduo que só tem queixa de insônia. Então não pode. Por quê? Porque não tem efeito. E aí o efeito passa a ser muito mais por conta do efeito psicotrópico do que o efeito da medicação para literalmente fazer o indivíduo dormir. E veja, isso que o Almir trouxe faz muito sentido também, a falta de propósito, a falta de sentido, a falta de para quê. O indivíduo, nós sabemos que grande parte das pessoas, quando chega ali perto dos 60 anos, são super jovens hoje, mas muitos estão sozinhos e sem perspectiva. Por isso que aqui faz muito sentido os grupos que nós temos hoje, né? Alguns chamam de grupos da melhor idade, grupos da terceira idade, justamente porque começa a trazer novamente para estas pessoas um sentido, um motivo para seguir adiante. Então, aqui é extremamente importante, não importa se é criança, adolescente, jovem, adulto ou idoso. Qualquer pessoa que começar a utilizar uma substância, ela seguramente vai começar a desenvolver tolerância. O que é tolerância? O indivíduo, o adolescente, usou o crack. Imagine que o prazer dele, a dopamina, estourou a panela de pressão. Rapidamente, foi no máximo. Só que quando ele vai usar pela segunda vez, ele já precisa de usar 2 pedras para ter aquele mesmo prazer. Então, ocorre esta tolerância muito rápida com as substâncias. Um indivíduo que nunca tomou uma cerveja, ele toma uma cerveja e já fica tonto. Agora, conforme você vai ingerindo, fazendo essa ingestão, a fisiologia vai se adaptando, o indivíduo vai desenvolvendo tolerância. E por conta dessa tolerância, o indivíduo com uma fisiologia adulta, a tolerância acontece muito mais rápida. E os danos também da substância são muito mais rápidos. Então, são uma série de movimentos, né? Estamos falando em falta de sentido, estamos falando em apoio familiar, estamos falando em falta de estrutura nos municípios, né, para dar uma atenção, seja à criança, ao jovem ou ao idoso, para locais onde, por exemplo, se possa fazer atividade física. Então, é algo extremamente complexo, né? Não tem uma resposta pronta, né? Cada pessoa está dentro de um meio psicossocial e este meio precisa ser avaliado. Carol, já falei muito hoje, eu vou passar a bola para você, que tem uma série de perguntas aí para os nossos convidados. Vamos ver se você consegue... Vamos lá, a gente está com várias perguntas aqui, estamos a 15 minutos já do final da live, vamos ver se a gente consegue responder todas. Então, a gente tem a pergunta da Regina Nogueira, que é como identificar o uso. Luiz ou César, quem gostaria de responder essa pergunta? Eu responderia pelo lado comportamental, acho que o César pode responder pelo lado mais científico. Pelo lado comportamental, o que nós podemos perceber é a mudança de comportamento do adolescente e do jovem. Ele passa a não ter mais os interesses que ele tinha, ele passa a não querer mais conviver com a família, ele passa a deixar de ter produtividade na escola, muitas vezes se desinteressa totalmente por bem vestir-se, por
por fazer aquilo que ele gostava de fazer anteriormente. Aí vem a pergunta, mas isso não é são características do adolescente? Sim, não é? O adolescente, ele passa em determinado momento a não querer mais fazer os mesmos programas que os pais faziam, e etc. e tal. Mas os pais, em especial as mães, elas têm uma percepção muito forte em relação à mudança de comportamento dos seus filhos de uma maneira anormal. Comportamento anormal. Então, o Amor Exigente sempre incentiva muito que as mães não percam esta sensibilidade e que elas possam compartilhar com outras pessoas, em especial com o marido, com o cônjuge, essas mudanças, essas percepções nas mudanças dos filhos. E aí, a partir daí, começar a tomar algumas providências, mas sempre estando próximos. Evitar brigar, evitar fazer discursos. É muito importante que o jovem, que o adolescente saibam a posição da família em relação a drogas. Papai e mamãe não aceitam o uso de drogas. Não gostam, não querem. E explicar o porquê. Mas não ficar fazendo disso um discurso diário ou semanal. É preciso que se fale uma vez e que o adolescente grave esta mensagem na sua mente. Então, assim, em termos de comportamento, é isso que eu diria para a Regina. Vamos ver o que o César fala para ela. Até, César, até antes de você falar, eu queria que a Carol desse uma lida na que a Mariana colocou, que acho que tem tudo a ver com o que o Luiz acabou de falar. E aí acho que o César poderia dar uma complementada. A Mariana coloca: olá, gostaria de saber um pouco mais sobre a questão do equilíbrio entre ser firme e o amor com o indivíduo dependente. Como ajudar a lidar a família com um filho, uma filha, marido ou esposa que não quer mudanças, que não se submete às condições impostas. Vejo que os pais ou cônjuges sentem culpa ao permitir que o dependente sofra as consequências de suas escolhas. E vai muito no que o Júlio também falou um pouco acima, né, que o filho dele tomou Rivotril por um bom tempo, e hoje ele está aí, está dizendo que hoje ele está internado, acredito eu que seja motivado por isso também. Eu acho que são ligações, né, os assuntos se interligam. Então, César, o que você pode nos dizer? Bom, o primeiro passo, né, tem de ter normas em casa, só que tem de ter muita transparência. O grande problema é que, sobretudo aqui no Brasil, nós tratamos tudo como tabu. Drogas é tabu, sexo é tabu, diversos assuntos não se conversa. E aí, se ensaia um dia para conversar. Olha, tal dia a gente tem que conversar sobre isso. E quando as pessoas entendem que algo é tabu, quando você vai conversar, muda completamente o método do diálogo. E isso não é bom. Né? É preciso que desde da primeira infância já vá conversando sobre estas coisas que existem. Sobre o que as drogas fazem, o que o uso e abuso de substâncias fazem. Porque o que grande parte das vezes acontece, a gente percebe isso no consultório, que chega lá o pai e a mãe e ele fala o seguinte: olha, meu filho está usando droga, não sei o que fazer. Acordei hoje e isso está acontecendo. Peraí, não começou agora, isso começou faz tempo. Então é óbvio que é preciso transparência da família, mas é preciso sim ter normas e regras em casa. Porque se não tiver normas e regras, realmente ninguém cumpre. Eu costumo falar o seguinte: pai, mãe, pense muito bem o que você vai falar, mas o que você falar precisa cumprir, porque senão realmente não funciona, né? Mas óbvio, o amor precisa falar muito mais forte. O amor precisa fazer parte de todo esse ambiente. Eu preciso sim amar essa criança, acolher, abraçar, mas dizer quais são as regras da casa. Os pais, eles conhecem os filhos, né? E às vezes aqui já até pulando aí, como é que faz para entender, para saber se um jovem está usando, né, ou algum tipo de substância. Então os pais conhecem os filhos, e às vezes eles atribuem a mudança de comportamento à adolescência apenas, mas muitas vezes não é isso que acontece. Precisa prestar atenção, então, realmente ver se há mudança de atitude, mudança no círculo de amizade, o olhar, sinais físicos, olhos vermelhos, pupila muito dilatada. E, acima de tudo, é preciso de um apoio. Né? Além disso, tem outros sintomas. Por exemplo, o adolescente passa a se isolar mais do que estava antes. Ele tem um aumento muito intenso ou uma redução muito drástica no apetite, novas amizades, mudança brusca de comportamento, falta de motivação
para atividades em grupo, em comum, em família, queda no rendimento escolar, abandono do estudo algumas vezes, inquietação, irritabilidade, insônia, ou o contrário, né, depressão, muita sonolência, e além dos indícios físicos, olheira, boca seca, uma fala mais identificada, mais pastosa, uma alteração súbita do humor, troca a noite pelo dia, distúrbio da higiene pessoal. Então, são diversos sintomas ligados aos comportamentos e também a forma que a criança funciona psiquicamente no ambiente, que a gente consegue perceber. Mas veja, é importante conversar antes de chegar nesse momento. Isso desde criança, isso precisa fazer parte das conversas transparentes na família. A gente tem mais uma pergunta aqui, mas antes de fazer essa pergunta, eu queria só confirmar com o Luiz Fernando. Eu estou aqui para publicar o endereço do site do Amor Exigente e o WhatsApp, mas o número que você me passou é 19 25 19 6555. E não tem um 9zinho na frente do celular. É isso mesmo? Porque 19 é o DDD de Campinas, né? É isso mesmo, o nosso escritório é em Campinas. E esse tal de WhatsApp aí é o WhatsApp Business. Olha que chique, eu nem sabia o que era isso. Então, ele está instalado aí neste número mesmo, é este mesmo que eu passei. Então, estou publicando aqui, na sequência eu vou publicar os contatos do César Fialho. Para a gente terminar, então, se a gente conseguir responder uma última pergunta, que é a pergunta, já estou achando aqui o nome da pessoa, mas é uma pergunta sobre a validade de fazer uma internação forçada. Se é válido fazer uma internação forçada ou se a internação precisa ser sempre voluntária. A pergunta é da Lourdes. Lourdes, sim, vou responder para Lourdes a respeito de internações involuntárias. É claro que nós precisamos tentar todos as ações que nós tivermos em mãos, e o amor exigente, ele é muito importante no sentido de acolher a família que está começando a ter os problemas, porque há uma troca de informação entre as famílias, e isso é muito importante para você poder avaliar em que nível que está o problema na sua casa. Porque muitas pessoas podem desejar internar involuntariamente um jovem que está fumando maconha e a família acabou de descobrir que ele está usando maconha. Então, eu penso que isto não é adequado. São muitas outras ações e atitudes que a família pode tomar antes que haja necessidade disso. Agora, quando a dependência química já está instalada num nível que possa trazer para a família ou para o dependente químico risco de vida, eu acredito que sim, é importante que se faça essa intervenção involuntariamente. Talvez por um pequeno período de desintoxicação e depois uma continuidade num tratamento voluntário ou um tratamento ambulatorial. Olha, a dependência química foi dita aqui, doença definida como incurável. Então, é muito importante que nós saibamos que sempre haverá que ter um tratamento, sempre haverá que ter um acompanhamento, um grupo de apoio e um tratamento psicoterápico, enfim. É muito importante definir em que nível que está acontecendo a coisa, mas se há riscos de vida ou riscos de vida para a família, eu penso, Lourdes, que sim, a internação involuntária pode ser um bom recurso. Muito bem, a gente está aqui há 4 minutinhos já do final, acho que a gente podia encaminhar para considerações finais. Que legal a gente poder conversar sobre esse assunto tão importante e tão impactado agora, né, com esse momento ainda. Mais uma coisa para a gente pensar como consequência
desse momento de Covid. Luiz Fernando, gostaria de fazer alguma consideração final? Coloquei os contatos aqui do Amor Exigente, o seu número de WhatsApp, alguma coisa que você gostaria de falar para a gente finalizar? Agradecer muito a todos vocês pela oportunidade do Amor Exigente de se expor mais uma vez. Nós realmente sabemos que podemos ajudar as famílias, eu próprio dependente químico, porque temos sala para a família e sala para o dependente químico, salas de sobriedade com Amor Exigente. E neste tempo de isolamento social, as nossas reuniões estão acontecendo online. Então, quando você entrar no nosso site, você vai verificar o link das reuniões online que estão acontecendo Brasil afora e as nacionais que a Federação de Amor Exigente estão fazendo. Então, eu penso que não fique só. Este talvez seja um dos lemas mais bonitos do Amor Exigente. Sozinhos estamos perdidos. Em comunidade encontramos a nossa força. Outro importante, pais acordem. Cada vez mais temos menos tempo para agir. E é dessa maneira que o Amor Exigente trabalha e convida a cada um de vocês a conhecermos melhor. Obrigado pelo tempo que dispuseram para ouvir-nos e eterna gratidão. Muito obrigada, Luiz Fernando. Olha, a Neia Caires tinha postado aqui que pena que não tem um Amor Exigente em Boston, porque os brasileiros que moram lá precisam desse apoio. De repente, Neia, aproveita que agora está acontecendo online, né? Isso tira todas as barreiras. Entre em contato com o Luiz Fernando, de repente vocês combinam alguma coisa. César, suas considerações finais, por favor. Agradeço imensamente ao Luiz, ao Almir, você, Carol, foi uma honra estar aqui. Precisamos falar sobre isso, né? Dependência precisa deixar de ser tabu, então isso é importante demais. Eu gostaria de dizer, por último, que se você estiver passando por isso, estiver nos escutando e não tiver apoio, CVV, entre em contato com o CVV, que faz um trabalho muito bacana também, né, desse primeiro acolhimento. E também existe um outro, o AA, né, com a pandemia foi criado uma reunião nacional do AA todos os dias às 20 horas, direto pelo site www.aa.org.br. Então, se você já faz parte dessas reuniões e não sabe, o AA tem aí uma reunião todo dia às 20 horas. Existe um treinamento que foi descoberto, que é o treinamento em respiração, que é um treinamento onde você inspira em 4 segundos, expira em 6 segundos, e este treinamento, feito 2 vezes ao dia por 15 minutos, aumenta a oxigenação do córtex e aumenta a força de vontade. Inclusive, tem um monte de estudos sendo feitos com dependente químico, que estão fazendo essa prática, que é uma prática simples de respiração, e eles relatam que a força de vontade para lutar contra o prazer imediato do vício tem aumentado. Inclusive, eu deixei no link aí, quem quiser baixar este pacer para acompanhar a respiração, depois você compartilha, tá bom? Aí tá, abre.aí/inspire e expire. Eu coloquei no nosso chat aí, tá? Eu já publiquei, muito obrigada, eu já publiquei, mas eu achei que era para conhecer o teu trabalho, então por isso que era para conhecer mais o trabalho do César. Tá? E quem precisar de mim, redes sociais, César Fialho. Gratidão imensa. Isso aí, muito obrigada, Almir. Quer finalizar para a gente? Estou até impactado, foi uma live maravilhosa, né, com grandes descobertas, grandes indicativos, acho que as pessoas têm muito para refletir, são assuntos, como disse o César, né, são assuntos proibidos, são assuntos difíceis, parabéns a todos aí, obrigado, Carol. Muitíssimo obrigada ao Luiz Fernando, ao César, ao Almir, por montar essa live para a gente, obrigada por quem estava assistindo, a gente teve muita gente assistindo, que legal poder compartilhar isso e beneficiar tantas pessoas. Muitíssimo obrigada, boa tarde a todos, e na terça-feira que vem estamos aqui novamente com mais um episódio com curadoria do Almir Vicentini. Boa tarde, pessoal.